fazer a transmissão por aqui, tá? Bom, sem muitas milongas e delongas, hoje estamos aqui com o meu parceiro Júnior, da M3, da Mega Office, nosso parceiro do escritório de contabilidade que a gente tem. E hoje trazendo um pouquinho desse assunto que está sempre na boca de todo mundo, contabilidade, fiscal, tributos. Então, Júnior, para quem não te conhece, te apresenta. A galera aqui que já me conhece, eu sou o Dinho, mas para quem não me conhece, que está entrando agora aí, eu sou o Dinho, CEO da Sagecom, uma empresa especializada em desenvolvimento de software para o setor da reciclagem e resíduos, tá bom? Júnior, vai lá. Prazer. Satisfação enorme, Dinho. Obrigado, querido. Aqui mais contigo, uma vez. Com esse time da Sagecom. Mais uma vez, né? Já é a segunda live que a gente está junto. Ano passado a gente conversou lá Conversou na também lá na Waste, verdade. Foi bem bacana. E esse tema tá sempre em alta, né? Sempre, cara. É Tributação, impressionante. cara. Como isso faz diferença na vida das empresas, né? Cara, é assustador, né? E hoje eu fiz uma live mais cedo e a gente falou sobre isso, né? Porque a galera às vezes fica tão preocupada sobre o seu negócio, mas ele tem que olhar num todo. Isso. E hoje, cada vez mais, esse tema, tributo, contabilidade, faz parte do negócio, né? Perfeito. Perfeito. Então, como tu pediu, vou me apresentar. Sou o Júnior Berg, sou sócio do Grupo Mega Office. No Grupo Mega Office, nós temos diversas empresas, sendo 4 escritórios de contabilidade, e um deles específico, somente para o segmento de reciclagem. Tu vê tamanha complexidade, né, e tamanha a especificação desse segmento, como ele é diferente como dos é outros. diferente, né? Aí chegou o momento, também muito incentivado por ti, né? Faz parte dessa história aí, que a gente resolveu separar uma equipe, separamos um espaço para atender apenas esse tipo de cliente. Hoje a gente comentou na live que a gente estava mais cedo, que é justamente, cara, a contabilidade hoje ela atende N setores, né? Uhum. Então, quantas empresas de reciclagem tem para um comércio normal? Sim. Né? Então, era uma carência, é uma carência ainda, e eu vejo que ainda continua sendo uma carência, na qual a Mega vem se comprometendo Sim. em resolver, porque o empreendedor de reciclagem ele precisa ter esse apoio. Né? E vocês compraram essa briga e vem assumindo aí vários clientes, né? Dia após dia, né? Tá muito ligado à nossa história, né? Tá ligado à história total da Sagecom. Sim. Né? Inicialmente, né, era uma empresa de comércio de sucatas, de reciclagem, enfim, que se transformou em um sistema. E tá muito ligado à história da Mega Office, que foi fundada em 1998, e já ali no segundo ano já começou com o primeiro cliente de reciclagem. E era o nosso maior cliente. Nossa, que legal. Era uma empresa de reciclagem lá em 99. Sim. Então, já desde o início a gente precisou dar uma atenção, né? Já começaram a entender a complexidade daquilo ali, né? Correr atrás, entender, assessorar o cliente. Então a gente já tem aí décadas, né? De experiência nisso. De experiência nesse segmento, e a gente está sempre aprendendo mais, né? Sempre buscando as alternativas e possibilidades para ajudar nossos clientes, né? Bacana. Bom, nós temos o nosso script aqui. Mais uma vez, pessoal que está entrando, peço desculpa, a nossa transmissão ia ser no YouTube. Estamos aqui tentando fazer a live, avisar a galera aí que estava lá no YouTube, por favor, venha para cá para o Instagram para nos prestigiar, tá? Vamos lá, começando. Então, a nossa ideia aqui é o cenário atual de reciclagem, né? Quais são os principais tributos hoje? Tem uma discussão que vem se arrastando aí do PIS e COFINS, Sim. né? ICMS, é uma coisa que eu falei muito, né? Uhum. Então, dá pra gente um pequeno panorama aí, como que tá o cenário aí? Perfeito. Acho que eu vou falar primeiro de uma forma mais abrangente. Perfeito. Né? A reciclagem, ela é incentivada no Brasil e no mundo todo. Né? Então, não é uma questão de discutir apenas uma lei. É uma questão muito maior. Muito maior. Está ligado, inclusive, aos 17 Objetivos da ONU. Sim. Pelo menos 4 dos 17 estão ligados ao segmento de reciclagem, enfim, ambiental, né? Tem um objetivo que é cidade sustentável. Tudo as ODS lá, né? As ODS, né? Então, não é uma coisa específica que
o pessoal desse segmento está gritando que quer benefício de imposto. Não, para aí. Isso é no o mundo inteiro. É o mundo. Porque se você trabalhar só com material virgem, logo vai acabar todos os recursos, né? Enfim, né? Tudo o que isso ocasiona no meio ambiente. Então, ou seja, a questão tributária, ela precisa ser incentivada por esse motivo ambiental e também pelo motivo da competitividade contra o produto virgem. Sim. Né? E complemento também como existe um outro também impacto que é o socioeconômico, né? Socioeconômico. Porque quantas pessoas hoje vivem da reciclagem? Catadores, cooperativas, quantas pessoas, né? Somente que vivem disso, né? Somente disso, né? Então, existe todo o lado ambiental, né? Mas também tem o lado social econômico, que o imposto impacta nisso, né? Exatamente. Deixou de haver aqueles lixões, né, que a gente se via lá. Ainda há muitos, mas 80, já lixão, o pessoal ia lá. Não, a coisa foi politizada, né? Foi organizada e hoje quem cata, né, e tudo mais destina aquele material para uma empresa que faz parte de uma cadeia que vai remunerar ali corretamente, tudo mais. Vai dar a destinação correta, né? Vai fazer com que esse ciclo, esse ecossistema volte, né? Perfeito, perfeito. Mas trazendo mais para o prático, né, digamos assim, no nosso país, a gente vive uma malha tributária gigantesca, né? Nós temos aí uma gama de diversos tributos, né? É difícil alguém que conheça todas as siglas. Sim. Né? Mas aí os principais que fazem parte do dia a dia das empresas, o ICMS, o PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS, ISS, enfim, tem uns 8 ou 10 aí que fazem parte da rotina das empresas, tá? A maioria desses, né, pelo menos em termos percentuais, no segmento de reciclagem, são incentivadas de uma forma ou outra. Em linhas gerais, vamos lá, o ICMS, que é o imposto estadual, em circulação dentro de cada estado, não tem a tributação. Sim. É um formato famoso que se chama diferimento. Diferido, né? Diferido. Então não se tributa ali na etapa... Não é isento. Não é isento. Não é suspenso. É diferido. Isso, em alguns casos, faz toda a diferença. Alguns casos mais específicos, mais complexos, faz toda a diferença. Mas o que significa o diferimento? Que passa para a etapa seguinte. Então, se eu sou uma empresa de reciclagem, eu vou enviar o meu produto para ti sem ICMS. Você vai usar aquele item como uma matéria-prima para transformar em outro produto. Você não vai se acreditar desse ICMS, mas vai transformar em outro produto tributado. Então, eu estou dentro de uma cadeia que tributou. Sim. Isso é um diferimento. Sim. Né? E se eu envio para fora do estado, se eu faço uma venda para fora do estado, já não é mais diferimento, porque o diferimento ele é dentro dos limites estaduais. Então, eu já preciso tributar este ICMS. Agora, já o PIS e COFINS também é incentivado. Sim. Né, de uma maneira diferente. O PIS e COFINS já não está mais dentro da geografia de cada estado, é geografia nacional. Então, qualquer venda realizada de alguns produtos que estão dentro de uma legislação que cita os NCMs, se for venda para empresas de lucro real. Então, tem alguns critérios. Tem os critérios. Algumas entrelinhas. E é isso que é importante, cara, que eu estava falando hoje muito dessa live que, cara, tem coisinhas que a gente às vezes deixa de saber e não sabe, não procura. E quando a contabilidade ela é genérica, ela não consegue olhar isso tudo. E tá tudo bem, né? Então, e são coisas que vão fazer a diferença na gestão do negócio do cara, né? Exatamente. E às vezes é uma palavra que muda tudo. Lá na Lei do Bem, onde fala da suspensão do PIS e COFINS, sim, fala que é suspenso venda de resíduos, aparas e etc., dos NCMs e tal, para empresas de lucro real. Daí tu lê ali, quem lê pela primeira vez aquilo, sem um entendimento jurídico profundo, tu entende que quem é do lucro real é suspenso. Sim. Aí o cara é do presumido e acha que não, isso aqui não se aplica para mim. Aí depois tu vai ler melhor, vai entender que a venda para empresa de lucro real, e quem é presumido também pode. E nós já pegamos casos, inúmeros casos, de empresas do lucro presumido que estavam tributando. Pagando lá 3,65% sobre todas as operações. E aí você imagina o impacto, né? E aí o cara
tá ali fazendo a gestão do negócio dele, preocupado, e aí não vira, mas, pô, tá ali, né? Tá ali. E às vezes é um detalhe, e é uma briga minha que eu venho e falo para todos os meus clientes, né, cara, precisa estar atento a tudo, né? Não é só, mas o meu negócio é comprar e vender sucado. Cara, tudo bem, mas hoje, ter uma gestão, que nem eu falo aqui pelo meu lado, sistema, ter números, tu ter uma contabilidade alinhada, cara, isso faz todo sentido. À medida que a empresa vai evoluindo, isso vai se tornando cada vez mais relevante. Né? Cara, não tem como, né? Eu acho que ele fez uma pergunta para mim hoje e eu tipo, cara, tem que ter sistema. O cara, não. O Excel funciona. Né? Às vezes, tô indo de encontro ao meu negócio, mas na verdade é uma realidade. Só que chega uma medida que, cara, não dá mais. Se tu quer ser um pequeno, faturar pouquinho tá bom, ali. vai indo. Cara, até a tua contabilidade ali, agora quando tu começa a crescer, cara, se tu não começar a olhar isso, cara, tu tá afadado a ter um problema que tu, de repente, tu não consegue resolver ali na frente. Né? Então, pessoal, fica atento a isso. Cobre a contabilidade, consultem, exijam isso, tá? É importante, tá? O fator tributário pode ser a linha divisória entre o sucesso e o fracasso. Exato. Falou? Perfeito, mestre. Eu acho que é isso aí. E só complementando sobre o exemplo que eu citei do caso da empresa de lucro presumido, tributando quando não precisava, eu tenho uma boa notícia para dar. Possível buscar o passado, 5 aninhos, dá para recuperar, já recuperamos para muitas empresas, inclusive dentro do grupo Mega Office, uma das empresas é somente para recuperação tributária, que é a Mega Cash, empresa da qual eu também sou sócio. Que dá para... E a gente, o foco principal da Mega Cash é o segmento de reciclagem. Analisar o que foi pago indevidamente e retroagir. Exatamente. Cada cliente novo que entra para o grupo Mega Office, a gente faz esse diagnóstico. Já faz uma análise, que normalmente, possivelmente, sempre através do certificado digital a gente consegue fazer um diagnóstico. Hoje é muito tranquilo e automatizado esse processo. A gente consegue olhar lá dos 5 anos para trás, o que houve que a empresa, né, pagou a mais e a gente tem todo o processo de recuperação. E é bacana isso, né? Eu lembro até hoje que um dia eu falei pro cara do crédito de ICMS do Arame, né? Eu falei para um cliente, tipo, cara, tu tá pagando, tu pode te creditar do ICMS. Ele, não pode. Se tu for olhar, tem que olhar em cada estado, né? A gente já conversou sobre isso, mas no caso o estado dele permitia, que como ele usa aquilo para produção, né? Ele se enfardava um fardo, ele poderia se creditar. Aí ele ligou pro contador, o contador afirmou que podia, aí ele perguntou pro contador, mas por que tu não faz? Vocês nunca pediram. Eu lembro que o cara se encostou na parede assim, e aí eu disse, tipo, cara, mas calma, que tu pode voltar 5 anos para trás ainda, então relaxa. Aí ele deu uma animada, mas aquilo acendeu um alerta para ele, que tipo assim, cara, puxa, e aí nós estamos falando, eu acho que era 18% de CMS em cima. O cara consumia arame pra caramba. Imagina, cara, e aí tu vai ver. É um detalhe aqui, é um detalhe ali. Cara, aquilo vai fazer a diferença no teu negócio. Vai fazer a diferença em ser competitivo. Então é importante isso aí, né? Esse desafio dos tributos específico para o setor, que eu acho que é isso que a gente tem agora, o próximo tópico aí. Né? Falamos um pouquinho desse incentivo fiscal que a gente tem, como aproveitar essas isenções e tudo. Cara, isso aqui é assunto para dar e vender, né? A gente vai embora aqui. Demos alguns exemplos aqui, mas tem como fazer. Existem outras regras, outras coisas. Aí é importante, mas é um assunto extenso aqui que a gente pode ficar o dia inteiro. Então a gente vai falando e dando exemplos pequenos aqui para a galera tomar essa dimensão, tá? O desafio tributário específico para o setor, né? A gente sabe que tem algumas regras. Esses dias eu fiquei sabendo também que existem algumas regras já entre estados, por exemplo, São Paulo, Minas, existe a não tributação de ICMS ou diferimento, não lembro agora. Então, é uma coisa que vai se mudando o tempo todo. Descobri também que existem também a questão de alguns tipos de produtos determinados. Perfeito. Bateria, tributa, não tributa. Então, é muito grande isso, né? A regra tributária é gigante em cima disso, né? Exatamente. Muitos chamam de o manicômio tributário. Ótimo. O manicômio tributário. Principalmente quando se entra em questão de ICMS.
quando você entra em questão de ICMS, porque cada estado tem sua legislação, mas existem algumas regras nacionais que esses estados precisam seguir, muitas vezes eles não seguem. Não seguem. Aí um estado acaba brigando com o outro. Sim. Né? E você precisa, a empresa que tem operação aqui no Paraná, Distrito Federal, etc., precisa conhecer cada estado, precisa conhecer o estado do seu cliente. Isso é um desafio para vocês, né? Gigante. Porque hoje eu sei que você já tem em Brasília, já tem em São Paulo, eu já não sei Região já. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você já está atendendo, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você imagina o desafio que é, porque tem que conhecer olhando tudo isso. Nordeste. Sim. O que acontece? Mas eu quero deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte, pensa numa coisa, estamos todos no mesmo mar. Então isso que é um problema, que é um desafio, pode ser uma oportunidade para a empresa. Porque a dificuldade é a mesma para todos. Sim, a dor é a mesma. A dor é a mesma. É a mesma, né? Então, o eu empresário acredito que no dia a dia de vocês, cada empresa que chega já virou automático. Cara, exatamente. Então o empresário tem que pensar o seguinte, cara, isso aqui é uma droga, é difícil, mas para o meu concorrente também é. Então se eu me aprofundar e conseguir extrair o melhor daqui, adequar minha empresa, falar com o meu contador, com o meu advogado, buscar soluções, buscar soluções, revisar meus NCMs, minhas operações, buscar benefícios e tudo mais, a empresa pode se diferenciar na questão do tributo. Sim. E eu conheço muitas empresas que seguem e faz uma diferença, né? Faz uma diferença, consegue ter um preço mais competitivo, consegue ter uma lucratividade melhor. Sim. Então, e aí, às vezes, o concorrente fica querendo entender o que o cara tá fazendo, né? Qual que é o segredo? É uma gestão Hoje a gente fala, uma empresa que trabalha com produto reciclado, não trabalha só com papel, alumínio, cobre, plástico, vidro, ela trabalha também com PIS, com COFINS, ICMS, é um produto que ela trabalha. É um produto, ela faz parte hoje tão significativa que é como se fosse um produto mesmo, né? E o empreendedor tem que olhar isso, cara. Não exatamente. Eu dei o exemplo ali de uma empresa de lucro presumido que estava tributando sobre suas vendas. Mas o exemplo até mais comum é de empresas de lucro real, tá? Que sabem que não precisam tributar nas vendas. E mesmo assim... Não, até que a grande maioria não tributa na venda. Não tributa. Só que não sabe os créditos que tem da entrada. Na entrada, nos custos, nas despesas. Nos insumos que eles adquirem. Nos insumos. Porque a regra geral é que a sucata que você compra, se você é lucro real, a sucata não acredita. Daí o cara pega e não acredita nada do que gasta. Sim. Mas ele não gasta só com sucata. Não é só sucata. Ele gasta com energia elétrica, ele gasta com maquinário. Hoje a gente falou, o maior custo de uma empresa hoje, eu vejo assim, é o operacional. É um custo com manutenção, veículo, e isso tudo gera um monte, né? Isso aí. Existe aí entre 8 e 10 possibilidades, no mínimo, de crédito para empresa de lucro real. E aí que a gente se aprofundou. Aquilo que eu estava falando, de olhar a complexidade, cara, isso é muito difícil, mas é difícil para todos. Então, isso pode ser um diferencial para nós. Foi aí que a gente foi noites estudando, fazendo checklist de possibilidades, isso dá crédito. Isso se tiver um KNAI e tal, se tiver um KNAI de transporte... Vocês já desenharam tudo sabendo o que dá e o que não dá. Exatamente. Pô, é bacana, cara. Então foi esse portfólio que a gente criou, né, essa inteligência tributária que nós criamos lá dentro para atender nossos clientes, para que isso seja um diferencial. Um baita de um diferencial. Né? Exatamente. Cara, vamos lá. Na questão da mudança legislativa, agora o próximo tópico. Previsões e tendências futuras da tributação. A gente sabe que a gente vem aí numa discussão, né? Vai entrar os novos impostos, vai entrar muita coisa. Como é que vai ser isso? Como é o impacto? A gente já tem uma ideia, a gente já consegue ter uma ideia de impacto. Eu sei que, assim, que nem você falou, ao longo do mundo, acho que o Brasil é um dos poucos que ainda tributa sobre... ainda tributa. É incentivado, mas ainda tributa alguma coisa. Ainda tributa alguma coisa sobre reciclagem, né? Como é que está sendo essa mudança? Você que está mais dentro disso. Sim. A grande mudança é a reforma tributária, né? Então... A reforma ela já foi sancionada na Câmara de Deputados e está no Senado agora. Está tramitando lá. Está tramitando lá. Tinha um pedido de regime de urgência que o governo pediu para tirar.
para, enfim, tinha outras pautas, tá? Então vai se arrastar mais um pouquinho essa votação no Senado. Sim, tá? imagino. Mas o que acontece? A tendência que mude na prática para esse segmento, tá? Eu acredito que, em linhas gerais, vai gerar um pouco mais de tributação, tá? Essa é a grande pergunta, né? Tá, vai aumentar ou vai diminuir? Olha, eu não quero iludir ninguém, tá? Está se falando em uma carga tributária média geral nacional, tá? Pegando a CBS e o IBS, que vão substituir PIS, COFINS, ICMS e o ISS, uma alíquota média aí de 27%, está se falando, tá? E para o setor de reciclagem já está previsto um crédito presumido, ou seja, vai se pagar os 27%, mas vai ser gerado, o que é o crédito presumido? É um abatimento como se você tivesse feito compras sem ter feito. Compras com imposto sem ter feito. Então, sim, é um abatimento para tentar o direito de abater para mais ou menos ficar na metade da carga tributária de uma empresa normal. Tá, mas o que pensa assim, de 27 ficar na metade, ficar em 13,5... ainda é pesado. Ainda é pesado. Para um país que gera aí a quantidade de volume que gera, a quantidade de... E aí isso é um impacto gigantesco, porque a gente está falando aqui de um impacto no preço, a gente está impactando economicamente muita coisa, impactando vidas de catadores, né, preços, a gente veio acontecendo isso, né, a gente vê o impacto disso, né. Então, é o texto que está hoje lá no Senado. Porém, aí, de boa notícia, o que eu tenho para dar? Teve uma instituição que fez uma pesquisa com diversos parlamentares, se eu não me engano, foram 100 entrevistados, e mais de 80% são a favor de reduzir a carga tributária para o segmento. Para o segmento de reciclagem, para sucata, etc. Então, eles concordam em reduzir. A grande discussão é, se tu reduz para um, tu aumenta no geral, para equilibrar a balança. Tem que equilibrar a balança, né? Ninguém vai ficar, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Mesma coisa da meia entrada, né? O lugar que tem meia entrada, quem paga a entrada inteira paga um pouquinho mais. Alguém tá pagando. Alguém tá pagando. Exato. Só que hoje já é incentivado. Então, estaria ocorrendo um aumento muito significativo para reciclagem. Então tem que se comparar com o que se tem hoje. Sim, né? No mínimo se comparar e entender os impactos. Né? Isso ainda vai alguns anos até se efetivar. Né? O ICMS, ele vai começar, ele vai existir transitório, né? É transitório. Até 2028 continua o ICMS normal. De 2029 a 32 é uma transição, vai diminuindo um pouco. E o IBS vai substituindo. Em 2033 só que ficou 100%. Aí vira a chave. Vira a chave. A chave do PIS e COFINS já vira antes, vindo em 2027. Sim. Tá? Então, PIS e COFINS a gente tem ano que vem, 25, e 26 ainda normal, como é hoje. Daí 27 que vira a chave. Já vira a chave. Já correram rápido. Bacana. Tem um adendo aí sobre o PIS e COFINS, que é uma discussão antiga, né? Que contraria algumas coisas que eu falei aqui, né, que é uma discussão que tem um julgamento no Supremo, é o tema 304 no STF, com o intuito de dar direito às indústrias de lucro real que se creditar de PIS e COFINS, o que é uma coisa boa, mas tem uma coisa ruim aí no meio, que é de o fornecedor ter que debitar. Porque se acredita de um lado, alguém tem que pagar essa conta, né? Exatamente. Este tema não está definido ainda. Não está definido. Foi um tema dos últimos 2, 3 anos aí, discutido bastante. O Inespa, que é um setor muito ativo hoje, e parabéns aqui ao trabalho deles. O advogado Rodrigo lá, e junto o Rafa da Guarulhos, seu Clineu também, todo o time lá. São incansáveis nisso, que vem discutindo junto com isso, cara. Mas a lei não mudou. Não mudou nada. Tá ainda... os programas da Receita Federal, todos obedecem à lei. Sim. O que está valendo é o que está na lei. Não isso aí. O que está no julgamento do Supremo. Certo. Então, uma pergunta aqui. As empresas que prestam serviços para o mercado também são contempladas com algum incentivo? Serviços para o mercado de reciclagem, né? Provavelmente. Hoje dentro da legislação atual,
acaba não tendo incentivo. É na Não tem. venda. Tá? Para a reforma tributária ainda está em aberto. Sim. Está em aberto esse ponto aí. Sim. E é uma boa, né? É uma coisa que é legal, né? Porque, cara, querendo ou não, né? Eu falo muito isso, né? Nós temos um crédito verde, né? Pô, quantas empresas aqui, parceiros, que vão estar lá na feira, que trabalham para esse setor, são dependentes desse setor, né? Cara, como é que esse cara consegue ter um incentivo de vender a máquina dele para um setor, né? Assim como nós aqui também, vocês como prestam um serviço, né? Pô, tem um serviço específico para um setor, né? Isso. Seria também algo bacana de se pensar, né? Existe um incentivo de imposto de renda, tá? Empresas de lucro real que ampliem sua planta, etc., invistam em adequações para que se tornem mais sustentáveis. Sim. Tá? Então elas recebem ali um ressarcimento de imposto de renda. Então, se uma empresa prestadora de serviço vai fazer parte, vai ser contratada, terceirizada para isso, ela pode dizer para o cliente dela, olha, se tu aderir a esse projeto tal, vai receber um reembolso do imposto de renda. Mas aí é um incentivo do cliente dela. Do cliente. Não diretamente Isso. do prestador de serviço. Bacana. Cara, vamos lá. A importância de estar dentro de uma conformidade da legislação fiscal, né? Acho que a responsabilidade fiscal, algo que hoje vocês têm um cuidado gigantesco, né? Assim como nós aqui, a gente tem sempre aquela preocupação com o cliente, né? Porque é dados, é informação, mas eu acredito que isso para você ter um peso maior, porque é a contabilidade, né? Vão ser auditados, vocês são responsáveis pelo número, pelo balanço, né? Como é que é isso, cara? Como tu vê essa importância, né? Exatamente. É fundamental a gente ter o equilíbrio entre tudo que a gente está falando aqui para gerar economia tributária com manter a conformidade, né? É aquilo de jogar dentro das regras, dentro das 4 linhas da legislação. Não tem mágica, né? Então verificar o que eu posso fazer para ter a melhor economia, mas para estar seguro também. Sim, que é aquilo que a gente falou. Cara, tem muita coisa que a galera não sabe e não faz. Exatamente. Mas tem coisa, às vezes, o cara quer fazer que não precisava fazer, porque não é o que é para fazer. Né? Então faz do jeito errado. Faz do jeito errado e aí é gera uma economia problema. que depois tem que devolver. Com multa e com tudo mais. Economia porca, né? Às vezes o cara acha que é o mais certo, é o caminho mais curto, mas não é o mais... O Brasil é referência mundial em fiscalização tributária. E o Rio Grande do Sul, estado aqui, é referência nacional. Os sistemas do Rio Grande do Sul, eles são exportados para demais estados. Então, muitas coisas que acontecem no estado do Rio Grande do Sul, depois passam a acontecer nos outros. Um exemplo que tem acontecido este ano, uma ferramenta que o estado do Rio Grande do Sul adotou, o inteligência artificial, para descobrir empresas fatiadas em vários CNPJs. Que na prática seja a mesma empresa, do mesmo dono, só que ele divide faturamento para se manter no Simples Nacional. Sim, a mágica. O que eles têm feito? Eles têm mandado um comunicado de indícios de fraude de grupo econômico. Tá? Sim. A empresa precisa participar de uma reunião e ela tem... Convidada a participar de uma reunião e ela tem 30 dias para responder não, desculpa, eu era um grupo econômico e não deveria estar no Simples. E é uma coisa normal. Eu digo, até a gente já fez isso aqui. Nós tínhamos 2 empresas, né? E eu acho que todo o crescimento vem, mas é aquilo que a gente falou. Chega um momento que você precisa profissionalizar o seu negócio e entender que, cara, não tem o jeito certo de fazer. É comum. Né? Só que tem que ter o cuidado do reflexo tributário de riscos, né? Então, a empresa, no momento que ela concorda com o fisco diz assim, não, então vai ser mais leve para ti. Né? Agora, quando não concorda, aí já pode ser a conta mais pesada. Legal. Temos 2 perguntas ali. Tem alguma mudança na legislação tributária que tu acredita ser importante para as reciclagens? Olha, eu vejo o seguinte, mudança significante vai ser com a reforma. Tá? Não está sendo mais pauta de mudança específica para reciclagem agora no pré-reforma. Isso não está mais trancando pauta. O que está acontecendo é julgamento judicial. Né? Então, são discussões que já se arrastam há décadas, como essa do PIS e COFINS, como também
a do ICMS na transferência interestadual, Interestadual, né? Empresas que têm filiais em diversos estados poder transferir sem ICMS. Sem ICMS, só for uma transferência, mas depois vende. Essa é uma discussão gigantesca, né? Então, essas discussões podem ter alguma definição ou outra ainda antes da reforma. Sim. Mas uma lei que mude antes da reforma, acredito que não. Também acho que não. Me preocupa realmente a reforma tributária. Porque, e aí não dá para ser sonhador, né? Eu digo que não vamos achar que vai ser nesse primeiro momento que a gente vai ter isenção, galera. Eu acho que isso a gente tem que continuar. Acho que o Inespa vem fazendo um trabalho importante. Eu acho que todos nós que fazemos parte de alguma forma do ecossistema temos que levantar essa bandeira. A importância desse setor ambientalmente, economicamente, socialmente. A gente precisa entender e mostrar o valor disso para que a gente possa realmente mostrar que é necessário ter incentivos, né? Outra perguntinha aqui. Como ficaria a alíquota das cooperativas que são entes primários da cadeia, ou seja, o crédito presumido e para o adquirente, mas quem vende primariamente como ficará? Perfeita, excelente pergunta. Na reforma tributária está previsto o crédito presumido também já desde a primeira etapa da cadeia. Ah, legal. Justamente porque ele não tem ali o crédito do fornecedor dele, não tem, ele é o primeiro. Sim, ele é o primeiro, né? Então, o presumido é isso, é um crédito de algo virtual. Virtual. Assim. Ele já tem pelo fato da venda. Ele está contemplado. Bacana. Pô, bacana. Legal. Claro que está sendo isso aí tudo discutido, né? Aí é uma coisa que a gente falou bastante, né? Que assim, mexeu em tributação, cara, é uma consequência para preço, né? Isso vai jogar em algum jeito, vai aumentar o preço, ou o preço do material vai diminuir, porque a galera vai ter que jogar isso em algum lugar, né? Ou a empresa, o custo dela fica maior, né? Então, o impacto, eu acho que hoje é direto em cima do preço, que é uma discussão, era o maior medo quando a gente começou a discutir o negócio do PIS e COFINS, né? Que é justamente o impacto disso nos valores do preço da reciclagem, né? E o que acontece? O preço da reciclagem hoje ele é determinado por bolsa, né? O preço de mercado. É um commodity, né? É commodity. Então, se tu tens um custo alto, tu não consegue jogar muito para aumentar o teu preço. Então, a questão é de trabalhar na redução do custo. Do custo. E essa gestão tributária te ajuda a trabalhar na redução de custo. Eu tenho cliente que não paga PIS e COFINS, e ele tem crédito, PIS e COFINS, com isso ele paga o imposto de renda e contribuição social dele, e muitas vezes paga também o INSS, ou seja, o cara não paga PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e INSS. Mas por fazer essa gestão. Fazer a gestão bem feita. E a Receita autoriza, homologa, tá tudo dentro da legislação. Vamos lá, a possibilidade de reforma tributária, das reformas tributárias, como as discussões sobre simplificação tributária podem beneficiar. Cara, a gente estava discutindo isso, né? Fato. O mundo ideal era que a gente não precisasse ter o imposto em cima do reciclado. Eu acho que isso era o maior impacto que a gente deve ter. E o resto a gente já viu aqui. A mudança até então está se desenhando para a gente ter uma carga tributária maior, né? Óbvio que isso é gradual, lembrando aqui, gente, que a gente falou, né? Isso vai vir 2033. 33 ICMS, agora até 27, 25? 27 PIS e COFINS, né? Então, é algo que a gente tem. Mais uma perguntinha aqui. E só complementando, por favor, né, sobre simplificação. Resumindo, até melhorar vai piorar. Primeiro piora, porque nós vamos trabalhar com os dois sistemas. Então, indo para a parte operacional, assim, nós vamos trabalhar com o sistema antigo, ICMS, PIS e COFINS, e com o novo, né, do IVA dual, que é a CBS e a IBS. Então vão trabalhar comodaneamente juntos os dois. Então os próximos anos aí vão ser desafiadores. Vão ser desafiadores. Estejam muito bem assessorados de sistema. Exatamente, que eu ia dizer, né? Também. A gente vai ter que estar cada vez mais alinhado justamente para integrar isso, né? Então acho que já responde até a pergunta ali sobre essa questão da transição, né? Exatamente. Bacana. A próxima pergunta era justamente sobre isso, a gente acabou de responder. E aí o impacto do lucro real do setor da reciclagem, né? Aquela discussão, né, cara? Vou pro lucro real, não vou. É vantagem, não é vantagem? Eu vou abrir aqui falando assim, alguém que fez essa transição para quem tinha empresa do Simples, como eu, e virei lucro real. Sim.
Gente, não é algo fácil, é algo que a gente precisa estruturar e eu digo, e aconselho para todos. Porque normalmente quando é uma empresa, e principalmente eu falo aqui por uma empresa familiar, a gente tem algumas coisas que a gente vai fazendo, não pega nota. Isso. Né? Aí compra isso aqui, depois reembolsa aqui na conta. Cara, existe uma disciplina, um exercício a ser feito muito importante antes de planejar. Precisa planejar e é possível planejar, né, Júnior? Eu acho que vocês já estão acostumados a fazer isso, mas eu lembro muito bem que a gente, antes de fazer, a gente planejou, viu o quanto realmente a gente tinha de nota, nosso poder de nota. Existe um impacto também de folha. Então o cara, mas eu vou economizar imposto. Tá, mas calma. Também tem o lado do funcionário que cresce o lado de imposto. Então existe a vantagem, sim, no meu ponto de vista. Para a gente foi muito vantajoso, né? Agora também tem que se organizar. É uma preparação. É uma preparação. E aí é uma preparação e uma continuidade do exercício. Porque às vezes está acostumado, faço aqui do meu pedreiro. Pô, nós temos pedreiro, nós tínhamos um pedreiro de estimação aqui, né? O cara não me dava nota, e tava tudo bem. O dia que eu esperei que ele tinha que dar nota, ele disse, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Abre uma empresa. O cara teve que abrir uma empresa porque eu não podia mais fazer negócio com o cara. Né? E são dores. Ele disse, vou ter que te cobrar um pouco mais caro. Sim. Às vezes mas é necessário. Pra ti, vai valer a pena também. Vai valer a pena. Né? Então, queria ouvir de ti também como que é isso no dia a dia de vocês lá, né? Perfeito. Faz parte da nossa rotina o diagnóstico tributário. Tá? Então, eu falei antes do diagnóstico do que pagou a mais, é uma coisa, e outro é o diagnóstico dos regimes que a empresa pode optar, que são as simulações tributárias. Está no Simples, será que já é hora de sair do Simples e ir para real ou presumido? A gente pega todas as operações da empresa, coloca em planilhas e se reúne com o cliente para explicar. Beleza. A partir do momento que vimos que o lucro real é o caminho, a gente tem lá um checklist de adequações. Sim. Né, práticas da empresa. Então a gente senta junto, como é que está aqui pagamentos aos sócios, né? Como é que está funcionando notas fiscais de fornecedores, enfim. Cumpre o checklist, faz adequações ao lucro real e a gente tem essa manutenção, a gente tem algo que a gente chama de DRE tributário. A nossa sócia, Luciana De Antônio, ela coordena o M3, que é o nosso escritório contábil para reciclagem, e ela acompanha isso de perto, as empresas de lucro real, já fazendo um DRE, prevendo o próximo trimestre. Sim. Né? Então não é aquela coisa reativa, aconteceu, quanto é que deu de lucro, meu Deus, deu um lucro absurdo, vamos pagar de imposto. Não, já vai prevendo conforme o histórico da empresa. Já vai tendo uma ideia. Já vai tendo uma ideia, como é que está o faturamento esse mês aí. Aí. Acho que a gente entra muito nisso também, né? Quanto mais a gente conseguir entregar para vocês rápido as integrações e a informação, isso ajuda muito hoje, né? Porque ter essa visibilidade de chegar lá e, cara, aquela contabilidade padrão, né? Que o cara, depois que acontece é que ele vai mostrar, porque o cara não conseguiu importar. Então, hoje é algo que é importante, né? Esse disparo da integração rápido para que funcione, para que realmente vocês tenham dado e mostrando pro cara, olha, tá dando lucro, o que tu vai fazer, como é que a gente vai organizar, olha, tá dando isso aqui, e não só para isso também, eu vejo que quando começa a ver isso, a gente começa a pegar muitos erros, né, e organizar muita coisa, né. Aí que eu acho que casou bem a parceria da Sagicom com a Mega Office. Sim. Né? Essa questão tecnológica de comunicação, porque vocês têm no sistema já o portal do contador, enfim, tem um formato de exportação de arquivos, e por um outro lado, nós da Mega Office, a gente tem uma empresa dentro do grupo Mega Office que fornece automações de dados para outros contadores, que é o acelerador contábil. Sim. Então é o pessoal de TI ali que faz isso, então puxa os dados e isso a gente já consegue ter esse relacionamento bem sincronizado, né? Então aquilo que o teu financeiro lança aqui vai repercutir lá na nossa contabilidade. Tem muita coisa que é feita na empresa que na contabilidade não tem mais como ajustar. Sim. Se emitir uma nota de uma forma, eu não posso mudar. Não tem que mudar lá, né? Já foi, já transmitiu. O cara vai ter que devolver, enfim, é outra forma de corrigir. Não é igual antigamente que vinha nota... Retificava. Não mudava a nota, não tem como mudar. Não então, tem, a gente dá orientação para que seja feito correto na fonte. Né? Importante. Então essa parte aí de ser preventivo, de orientar o cliente na fonte, faz parte do trabalho para que o lucro real funcione bem. Que não seja um tiro que sai pela culatra. Exato, né? Porque às vezes acontece muito. Tem a última pergunta aqui. No cenário de transição para o novo modelo tributário, quais seriam os efeitos curto prazo do crescimento econômico? Ótima pergunta. Então vamos lá. Eu não sei se essa empresa que perguntou ela está no Simples ou qual regime tributário, mas se ela está no Simples, tá?
um impacto no crescimento. Não vai mais ter o teto, os 4.800.000. Né? Que é uma coisa que o cara do Simples sempre se preocupa em não ultrapassar. Sim, não ultrapassa. Ah, não posso... Cara, tu eliminou esse teto, tu pode buscar novos clientes, né? Então, o teu crescimento não vai ter limite. Tem um limite de 78 milhões o presumido, tomara que atinja também. Sim. Né? Enfim, outra questão. Na gestão de custo tributário, né, vai ter que sempre ir acompanhando o teu crescimento de faturamento, quanto de crescimento de custo vai ter também, né? E já prevendo a tua tributação futura. Porque já tivemos casos de um cenário de um ano tá valendo a pena o lucro real, mas daqui a pouco se desenhar para o presumido ser melhor. Do lucro crescer tanto... Sim, que cara, não tem muito o que fazer. Real, o cara é lucro real, mas cara, conseguiu assim, ó, ter uma estrutura enxuta que pode crescer sem quase não aumentar tanto o custo. Sim. Então aumentar muito a lucratividade que, opa, parei, cara, pro ano que vem presumido já tá podendo valer mais. Já muda tem o cenário. Ter um olhar né? constante sobre Sim, isso. é constante. Não é no momento apenas da transição. Sim. Mas constantemente está revisando. É importante. Bom, pessoal, acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Uhum. Mais uma vez aqui eu peço desculpa a todos que iriam nos acompanhar lá no YouTube. Tivemos um problema técnico aqui. Prometemos aqui que da próxima vez a gente deixa tudo organizado. Agradeço a participação de todos. Júnior, mais uma vez, uma aula, né? Júnior, nosso parceiro. Queria deixar aqui um convite a todos. Tanto a Sagecom quanto a Mega vão estar lá na Waste Expo, que é agora no dia 22, 23 e 24 de outubro. Vamos estar lá. Passem, vão lá conhecer o Júnior. O Júnior vai estar lá, né? São Paulo Capital. São Paulo Capital lá. Eu vou estar lá também. Será um prazer recebê-lo no nosso stand. A Mega, o Júnior vão estar lá também. Passem lá para conhecer, para tirar alguma dúvida, tomar um café, falar sobre imposto. É uma maravilha. O Júnior adora esses assuntos. Maravilhoso. É um assunto maravilhoso, né? Mas reduzir imposto é excelente. É excelente, né? E acho que a lucratividade. É importantíssimo. Essa gestão é muito importante. Falamos muito hoje disso. E agradeço vocês, agradeço a Mega por aceitar esse desafio, esse comprometimento que a Sagecom tem hoje com esse setor. Falei hoje pro Fiuza que a gente fez uma live, tipo, cara, bom conhecer pessoas que querem desenvolver esse setor. A Sagecom pensa muito nisso, era um propósito do meu pai, de poder digitalizar esse setor, trazer para esse setor gestão, tecnologia, e agradeço você, ao Jonas, a Lu, a toda a Mega, por acreditar nisso também e de poder também prover para essas empresas mais oportunidades de crescimento. Perfeito. A gente que agradece também a parceria da Sagecom, o convite de poder estar falando aqui e compartilhando, né? Um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente pode ajudar as empresas, né? Assim como já temos ajudado muitas empresas em comum, né? Exatamente, como eu falei ali, a Sagecom é um grande incentivador para nós termos criado um escritório específico para o segmento de reciclagem. Isso reflete o quanto esse segmento é importante. E é diferenciado, né? E a gente está só começando. Só um começo. Está nessa causa aí, né, lutando pelo setor, e muito, muito grato por todos que estão nos assistindo, que vão poder nos visitar lá na Waste, estão convidados. E muito obrigado, Dinho, pelo convite. Obrigado, valeu querido. Mesmo. Gente, obrigado. Guardamos você na Waste. Um grande abraço. Valeu. Valeu.